Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a nossa oitava aula. A gente vai fazer uma transição agora para a parte da geografia humana. E a primeira atividade, a primeira parte do conteúdo vai tratar do meio natural e do processo de evolução da ciência até sairmos dessa prática arcaica, por assim dizer, até chegarmos no científico informacional, em que a tecnologia e a produção, tanto industrial como a forma como que nós consumimos mídia, produtos, se modificou com o desenvolvimento dessas tecnologias, ok? Então vocês peguem um livro de vocês, caderno, lápis, caneta, marca-texto, tudo para ajudar vocês nesse momento. Vamos lá? Então você vai ali para a página 604, atividade 1 da frente B, ok? Para esse capítulo aqui. A gente inicia fazendo uma análise dos principais conceitos dentro da ciência da geografia. Então é importante a gente lembrar que a geografia é caracterizada como uma ciência de relações. O que isso significa, professor? Significa que ela é baseada na relação com diversas outras ciências. Então, o conhecimento geográfico ele é fundamentado, ele é baseado na relação com a matemática, com a química, com a economia, com a antropologia, com a sociologia, por exemplo. Mas nós temos alguns conceitos que precisam ficar bem claros para nós acertarmos qualquer tipo de questão que apareça no vestibular sobre elas, tá? Primeiramente, a gente tem o espaço geográfico. Vamos lá. Espaço geográfico é a totalidade da superfície terrestre que é constantemente transformada pela sociedade. O espaço geográfico é composto de um conjunto no qual temos os objetos naturais e artificiais e as ações, as forças que por eles passam, que se estabelecem ou que deles são emitidas. É a soma do meio geográfico, tanto natural quanto social com a sociedade. Então a gente entende que essa definição tem a ver com a ação da sociedade sobre esse meio. Ele é constantemente transformado, modificado para atender às necessidades do ser humano como indivíduo e posteriormente como sociedade. O lugar é uma parte concreta do espaço onde se dão as relações cotidianas das pessoas, onde moramos, estudamos, trabalhamos e circulamos. O conceito de lugar está associado com uma identificação do indivíduo com determinado recorte daquele espaço. É baseado, então, em um sentimento. A paisagem inicialmente seria vista como um elemento totalmente associado a uma descrição. Então, eu vejo tal morro, vejo tal formação vegetal, tal fauna, por exemplo. Só que a gente tem que entender que a paisagem ela é percebida pela ação dos sentidos, não apenas pelo aquilo que nós vemos. Todos os sentidos humanos, o olfato, o paladar, a visão, a audição, isso vai auxiliar na ideia de percepção dessa paisagem. Já a região, ela é classificada, ela é dividida de acordo com um critério pré-estabelecidos. Então, imaginem o Brasil, todas as suas 5 regiões feitas pelo IBGE. Eu posso fazer uma divisão regional baseada em critérios naturais, físicos, como, por exemplo, os estados que possuem a caatinga como bioma predominante fazem parte de tal região. Já os estados que possuem a floresta amazônica como bioma predominante vão para outra região. É uma forma de dividir um todo e classificá-los de acordo com um elemento pré-determinado. Tá? Território é uma área submetida à autoridade. É tudo aquilo que tem relação de poder. O território brasileiro é governado pelos governantes e dentro desse território existe autonomia, existe soberania. Nenhuma pessoa pode entrar na hora que ela quiser dentro do nosso território. Ela precisa pedir. Eu sempre faço aquela comparação com a sua casa. A sua casa é o seu território, ela possui leis próprias e você possui certa autonomia dentro dela, tá?
Já que a geografia ela é uma ciência que estuda, que trata do espaço, nós precisamos entender que esses fenômenos que acontecem dentro desse espaço, eles podem acontecer em escala local, em escala regional ou também em escala global. Então, quando você tem, por exemplo, um problema econômico numa cidade do interior do Goiás, não necessariamente exerce uma influência na região, mas sim um problema local. Entende? Aqui vem muito uma ideia de hierarquia. Se você tem algo que acontece, por exemplo, na economia dos Estados Unidos, afeta quem? O mundo todo. É um fenômeno que tem a ver com proporções globais. Acontece algo em Sobradinho, por exemplo, algum fenômeno que afeta a nossa economia. Não necessariamente ele afeta a região centro-oeste, ele afeta Sobradinho. Já eu tenho um fenômeno que ocorre, por exemplo, em Brasília, que é muito importante no contexto do centro-oeste. Então, é um fenômeno já em escala regional. Então, você precisa pensar em de que forma os fenômenos que acontecem no nosso espaço afetam os seres envolvidos, sendo global, regional ou local. Beleza? Essas definições são bem clarinhas para vocês entenderem, fica bem tranquilo, tá? Agora, eu quero que você pense na mudança do espaço geográfico de acordo com os desenvolvimentos de técnicas. Então, começa aqui no primeiro parágrafo, vamos lá. No passado, os seres humanos tinham uma relação de sobrevivência com a natureza, obtendo basicamente alimento e abrigo. Essa relação, que existe até hoje, com alguns desenvolvimentos, acontece por um processo que chamamos de técnica, ou seja, a aprendizagem e a compreensão de como obter coisas que julgamos necessárias ao nosso bem-estar. Tal técnica pode se constituir em um saber concreto, como fabricar anzóis de pesca e machados de pedra, como também em saberes não materiais, como conhecer a melhor época para a pesca e o melhor local no rio ou no mar para obter mais peixes. Portanto, observar e aprender como funciona a natureza é ampliar a capacidade humana de agir sobre ela. Então, se você volta lá no título do capítulo, a gente está falando do meio natural, depois o meio técnico e depois o meio técnico científico e informacional. Então, toda vez que a gente vai falando desse processo evolutivo, eu quero que fique na sua cabeça esse desenvolvimento das técnicas. Como que o homem lidava com a natureza quando ele tinha poucas técnicas, digamos assim, e a partir do momento que novas técnicas vão surgindo, novas tecnologias vão surgindo, a forma com que o ser humano lida com esse espaço vai ser diferente. Concorda? Então, ó, esse parágrafo aqui. Essa relação entre o ser humano e a natureza, em um primeiro momento, e depois complexificada pela constituição da sociedade, é sempre medida por uma técnica que recebe o nome de trabalho. Como o ser humano trabalha e como que se dá essa relação com esse espaço que nós temos, tá? Vamos seguir aqui. Dentro desse contexto, é importantíssimo você entender que o espaço geográfico, a gente tem que entender que ele pode ser classificado como espaço relativo e espaço absoluto, tá? Então, olha, o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. É constantemente produzido pelos seres humanos, que primeiro transformam um meio natural e depois ressignificam um meio construído para outros usos e finalidades. Trata-se, portanto, de um espaço social, resultado do trabalho humano, não sendo apenas palco das ações humanas que nele inserem objetos geográficos, como plantações e vias de transportes e de comunicação e cidades. Aqui você tem que entender que tudo que é produzido, ele tem uma função para o ser humano. E esse espaço geográfico ele é transformado para a nossa... seria a ideia, né, que fosse transformado
para melhorar a nossa vida. Porém, nós vamos analisar que os impactos dessa produção, eles podem, na verdade, fazer o contrário. Em vez de piorar a forma com que o ser humano lida com tudo, ele vai deixar mais complicado em alguns momentos. Também é importante você analisar a partir do momento que o ser humano ele introduz valor nessas técnicas. Então a gente percebe que o que é produzido não atinge todas as parcelas da sociedade. Não é todo mundo que tem acesso à produção. Então essa produção que seria feita apenas para o desenvolvimento e para melhoria da sociedade, muitas vezes ela segrega e exclui parcelas da sociedade, ok? Então, dentro dessa ideia de espaço geográfico, nós dividimos em espaço relativo e espaço absoluto, tá? Quando a gente fala de espaço relativo, ele é muito mais rico para a geografia, tá? Por quê? Porque ele é baseado em todos os elementos que estão por trás daquela alteração no espaço. Vai ficar melhor para vocês. Olha aqui. Quando eu falo de um espaço absoluto, eu descrevo um espaço, eu digo o seguinte, olha, seu Zé foi lá, ajudou a construir um prédio. Beleza. Houve uma alteração no espaço. Eu não tinha um prédio, agora eu tenho um prédio. Eu faço uma descrição, o que a gente chamava de geografia descritiva, que agora ali existe um prédio que antes não existia. Ponto. Agora, quando eu tenho uma análise relativa daquilo, eu faço o seguinte, olha, seu Zé construiu aquele prédio. Esse prédio que ele construiu é de uma empresa transnacional. Ali dentro tem 50 escritórios, por exemplo. Dentro desses escritórios existem trabalhadores que trabalham para essa empresa, que ganham dinheiro, que sustentam suas famílias, que moram em regiões afastadas de onde de onde foi construído esse prédio. Quero que você perceba que quando eu falo de espaço relativo, eu estou falando de algo muito mais amplo, que eu estou levando em consideração as relações sociais, econômicas que aquele espaço que foi produzido exerce naquele contexto. Consegue analisar? Então, vou repetir e tentar deixar bem claro para vocês. Quando eu falo de um espaço absoluto, ele é muito mais descritivo. Ele tem como função descrever uma alteração no espaço, por exemplo. Agora, quando eu me refiro a um espaço relativo, eu tenho que entender o que está por trás daquilo que foi produzido. É muito mais complexo, uma visão muito mais completa da realidade daquela sociedade, levando em consideração aspectos econômicos, por exemplo. Tá tranquilo, né? Beleza? Espero que todos estejam entendendo. Tudo muito bem, pelo amor de Deus. Tá? Aqui, então, tá falando sobre paisagem. Dê uma lida nessa parte aqui que vai ajudar vocês a entenderem bem esse conceito aqui, tá? Isso aqui, esse último parágrafo que o Milton Santos vai falar, ele usa um termo chamado rugosidade. Que seria o quê? Tudo aquilo que fica no espaço geográfico como forma, como espaço construído, como fragmentos de paisagens herdados de outras épocas, construídos muitas vezes com finalidades diferentes de seus usos atuais. O importante é que, de um jeito ou de outro, há sempre um papel ativo do espaço nas relações sociais, e muitas vezes essa influência espacial é fruto de ações realizadas há décadas ou séculos. Então ele quer dizer pra gente que a paisagem, ela não é só o que eu vejo, ela tem toda uma história por trás dela. A sua produção atual é de um jeito, porém esse jeito que ela é hoje tem a ver com todos os processos históricos, culturais, sociais que levaram até a formação daquilo que eu entendo hoje como paisagem. Beleza? Tranquilo. Gente, como é que uma pessoa não gosta de geografia? Coisa mais linda, mais incrível. É isso aqui. Depois leia um pouquinho falando sobre esse senhor aqui chamado Milton Santos, que é o deus da geografia brasileira. Tá? Vamos aqui. Evolução histórica do espaço geográfico. As características da sociedade e do espaço geográfico se alteram com o tempo e refletem o contexto do conjunto de técnicas disponíveis e como elas foram utilizadas ou não. Porém,
Portanto, além das condições materiais e dos conhecimentos que a sociedade desenvolve, a construção do espaço geográfico depende também da decisão humana sobre como mobilizar esses conhecimentos e recursos. Isso pode ser entendido como política, pois resulta de negociações entre os variados setores da sociedade. De modo geral, os setores mais organizados e com mais recursos econômicos são aqueles que têm mais poder de negociação e de decisão. Aqui é para a gente analisar as diferenças de poder que nós percebemos hoje em dia. Então, pensa, por exemplo, os Estados Unidos. Grande poder econômico, tá? Potência. Ele exerce muito mais influência do que Tuvalu, por exemplo. Ok? Então, nós temos o meio natural, nós temos o meio técnico e o meio técnico científico informacional. Esse é o nosso objetivo principal aqui, ok? Vamos entender primeiro o que era esse meio natural, o que pode ser visto ainda raramente. Durante um longo período, as sociedades usaram o meio sem grandes transformações, ou seja, tratava-se apenas de um meio natural. Nesse meio, os conhecimentos dos humanos permitiam a eles garantir a sua sobrevivência e reprodução, possibilitando apenas a criação de instrumentos simples que eram prolongamento de seus corpos, como o machado, a enxada e a pá, ou de objetos que dependiam da força humana ou da animal para serem operados, arados, teares, entre outros. O meio natural, então, é a ideia daquele meio natural que eu não possuía um desenvolvimento tão grande da técnica para poder fazer o quê? Para poder fazer uma mudança no espaço. A relação do ser humano com o meio, com a natureza ali, era uma relação mais de sobrevivência. Não necessariamente uma relação de lucro e de exploração. A gente vai perceber que, a partir do momento que eu tenho o desenvolvimento de novas técnicas, que a ciência produz novas formas de explorar a natureza, esses meios vão ser modificados. A relação do ser humano com o meio, então, começa a sofrer um tipo de modificação. Tá? Aqui ele fala, ainda falando aqui do meio técnico, ele fala o seguinte: uma viagem da Europa ao Brasil no século XV, por exemplo, durava meses, pois a caravela, o sistema de transporte mais avançado da época, era movido pelos ventos e pelas correntes marítimas. Você percebe então que a técnica que ele tinha ali era uma técnica muito rudimentar. Então, antigamente, esse homem pré-histórico, por exemplo, a sua produção ela era muito rústica, muito pouca, por assim dizer. Aí nós vamos entrar no meio técnico. Então, ó, é o período caracterizado pela passagem para o meio artificial, preenchido por muitos objetos e sistemas técnicos mais sofisticados. Considera-se a Revolução Industrial ocorrida em meados do século XVIII como o marco histórico do início da construção desse meio geográfico. Agora, com a Revolução Industrial, eu vou ter uma mudança absurda na forma de produzir, na forma de consumir. Então, esse meio técnico, ele vai ser marcado pelo surgimento das máquinas e de uma produção mecanizada. Olha aqui, os instrumentos criados pelos seres humanos não são apenas prolongamentos de seus corpos, mas máquinas instaladas no espaço e com funcionamento independente da força humana. A ação da sociedade para transformar o meio é muito maior, e as forças da natureza perdem poder na definição de como a sociedade se organizava. Então, se lá no meio natural eu era totalmente dependente do que acontecia com a natureza para poder viver, a gente entende que com o surgimento do meio técnico, eu começo a driblar os problemas da natureza. Então, se antes eu só podia produzir em determinado período do ano, hoje em dia não é mais assim, desde lá da Revolução Industrial. Então, olha, as técnicas estão mais complexas, novos materiais são descobertos, novas fontes de energia, carvão mineral e o petróleo, por exemplo. Então, tudo isso tem a ver também com a mudança da paisagem. Se antes, no meio natural, a modificação da paisagem não era tão intensa, com a primeira revolução industrial, essa paisagem ela vai ser modificada intensamente. Então, eu vou ter o surgimento de fábricas, cidades, ferrovias, rodovias, portos, navios cargueiros, linhas telegráficas e telefônicas, enfim. O espaço está sendo modificado com muito mais intensidade e com muito mais rapidez quando a gente compara com o meio natural.
Agora a gente vai para o meio técnico, científico e informacional. Lá depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos na década de 70, o meio geográfico passou a ser marcado pela profunda interação entre a técnica e a ciência, além da presença da informação. Assim passou a ser denominado de meio técnico, científico e informacional. Então eu quero que você entenda o impacto que hoje a ciência tem pra gente. A técnica, como que as coisas são produzidas hoje em dia. A gente está tendo uma aula aqui online, eu estou falando sozinho no quarto, acho totalmente estranho isso, meio bizarro, meio Black Mirror. Por quê? Porque eu sinto falta da interação humana. Mas se nós não tivéssemos um desenvolvimento da técnica, isso não seria possível. Pensa aqui comigo, você não liga na verdade, você pega o seu celular, você vai no iFood, você pede a comida chega a você. Você não tem mais a necessidade de sair de casa e pegar a comida, o que quer que seja. Esse desenvolvimento técnico-científico e informacional, ele cria uma nova relação da sociedade. Nós nos relacionamos com a sociedade, uns com os outros, a economia de forma totalmente diferente do que era feito há 100 anos, por exemplo. Hoje em dia, as mudanças que nós causamos na natureza muito mais intensa do que o que já foi feito no passado. Olha aqui. Se antes eram apenas as grandes cidades que abrigavam as técnicas e a grande densidade de objetos técnicos, hoje o mundo artificial também organiza o espaço rural, com materiais plásticos, fertilizantes, colorantes, máquinas, investimentos financeiros, controle das condições ambientais, irrigação e correção do solo por metro quadrado, estufas, vacinas, rações balanceadas, implantes de chips eletrônicos para monitorar tanto a localização como a saúde animal, entre outras formas. Então o desenvolvimento tecnológico ele possibilitou tudo isso. Ele possibilitou até mesmo a mudança do meio rural, que era visto como algo que tinha parado no tempo de certa forma. Esse desenvolvimento tecnológico, então, vai ser fundamental para mudar toda a organização social. A organização de até mesmo como a gente interage um com o outro. Antes, para você dar parabéns, feliz aniversário para alguém, você ligava para ela. Hoje você posta lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, o que quer que seja. Entende essa mudança? É interessante você pensar lá na sociologia, que ele vai falar, o Bauman, né? Acho que é Bauman, que as nossas relações elas são líquidas. A gente não se relaciona mais com o outro da forma com que deveria ter sido ser, tá? Então, o desenvolvimento de smartphones, tablets, os programas, os aplicativos, é incrível você pensar que uma pessoa hoje fica rica produzindo um aplicativo. Antigamente você tinha na cabeça que para você ser rico você tinha que produzir algo físico, algo palpável. Eu criava um carro, uma máquina que fazia tal coisa. Hoje eu fico bilionário criando um aplicativo. Não produzo nada, digamos assim, fisicamente. Mas agora eu fico rico criando o Snapchat, por exemplo. Ok? Pessoal, basicamente isso aqui. Conteúdo bem tranquilo. Façam para mim o para praticar do livro essas 8 questões? Essas 10 questões, tá? Ou para praticar, para depois eu fazer a correção, tá? Espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. Se não entenderam algo, deixem aqui no comentário, por favor, que assim que possível eu respondo. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.